Olá para você que nos assiste, eu me chamo Bianca Chagas e está começando agora mais um episódio do nosso podcast Interior Baiano Educação, onde falamos um pouco mais sobre as novas propostas de educação de cada município aqui no interior da Bahia. Em especial, hoje vamos falar com o secretário de Educação do município de Planalto, Danilo Sobral. E antes da gente começar, eu vou apresentar um pouquinho mais sobre ele para vocês. Bom, Danilo é doutor em Linguística pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, onde também concluiu o mestrado na mesma área e a graduação em Letras Modernas, com habilitação em Português e Inglês. Com mais de 15 anos de experiência como professor na área de linguagens, Danilo também é pesquisador com foco em semântica, políticas públicas e financiamento da educação, sempre com um olhar voltado para os estudos enunciativos e históricos. Desde janeiro de 2021, ele está à frente da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura de Planalto, onde tem desenvolvido projetos importantes e voltados para a melhoria e a qualidade do ensino. Danilo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Interior Baiano Educação. Bianca, é uma satisfação incrível estar aqui contigo, dividindo esse momento, e vamos bater um papo sobre educação, que é o tema mais importante do mundo. Bom, eu tenho minhas dúvidas, mas eu concordo, viu? Bom, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco mais sobre sua trajetória. Dei aqui, uma breve introdução. Imagino que sua história seja muito mais significante, muito maior para a gente poder ouvir, e eu quero ouvir de você. Maravilha. Bom, eu moro em Planalto desde 2003. Então, eu chego em Planalto em 2003. E ainda jovem, adolescente, passo a conhecer uma série de pessoas lá, e depois de um tempo entro na UESB, e antes de entrar na UESB eu fui professor de informática, né? Foi inclusive nesse momento que eu entendi que seria legal, seria interessante entrar na área da educação. Aí fiz o curso, a licenciatura em Letras Modernas, né? E comecei essa trincheira que é dar aula, né? Estar na educação. Depois disso, fui para o mestrado, doutorado. No mestrado em Linguística, a gente discutiu também semântica, né, e aspectos políticos e política pública. E no doutorado, especificamente, eu estudei também aspectos semânticos, por ser dentro da linguística, mas com uma interface com política pública, né? Política pública da educação. Lá, na oportunidade, a gente estudou sobre escola sem partido, que era uma proposta constituída por um grupo, inicialmente por um grupo específico, né? E que se difundiu pelo Brasil como uma proposta de política pública para as escolas públicas da rede básica de ensino. Então, e aí nesse meio tempo, no meio da pesquisa do doutorado, em 2020, ao finalzinho de 2020, depois que o prefeito Clóvis foi eleito para o seu segundo mandato, ele me convidou para ser secretário de Educação, Esporte e Cultura. E aí, a gente, desde janeiro, estamos lá, agora no segundo mandato de reeleição do prefeito. Ele novamente me convidou. Dizem na cidade que eu fui o primeiro secretário reeleito, né? Então, a gente está lá, junto com uma grandiosa equipe, a quem eu quero cumprimentar aqui, todos os trabalhadores e trabalhadoras da Secretaria Municipal de Educação e também das coordenações de Cultura e de Esportes, que são duas coordenações importantes que nós temos na nossa estrutura administrativa. E é isso, a gente segue trabalhando, pesquisando, porque é importante. A educação é uma área que ela demanda e ela recebe mudanças periódicas, e é um prazer seguir contribuindo para o nosso município dentro desse escopo. E aproveitando, seguindo já nessa linha como secretário, eu queria entender quais foram assim, os principais desafios que você viu, né, nesse caminho e que enfrentou ao longo desses anos. Nossa, minha companheira, muitos, porque, veja só, a gente chega na gestão em 2021, pandemia de Covid, né? Educação básica, muito difícil, né? Para as redes se adaptarem. E o prefeito Clóvis, ele tem um espírito muito interessante de ser um ser visionário. E ele me permitiu montar uma equipe muito boa. A minha equipe ela é composta por vários pesquisadores também, pessoas que fizeram mestrado, que estão ingressando no doutorado, gente que pesquisa efetivamente a educação. E foi com esse grupo dessas pessoas que a gente se viu num momento bastante complexo, né? Algumas redes, é o caso de Planalto, a gente não conseguiu ter um ano letivo
regular durante o 2020. Naquela oportunidade, aconteceu uma situação chamada Continuum. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. É que o ano de 2020 e 2021 foram um só, Verdade. em tese. Ali, né? Não houve ali uma conclusão no ano de 2020. Então, nós chegamos no meio, né? Entre 2020, no finalzinho de 2020 e início de 2021, numa rede que havia sido contabilizado 200 horas. Então, a gente precisaria contabilizar muitas horas, né? E aí foi uma escalada, a palavra é essa. Tanto para a logística de entrega de merenda escolar, porque nós garantimos a entrega dos kits de merenda, como para o desenvolvimento das atividades pedagógicas, né? E aí foram várias frentes. A gente descobriu uma série de coisas interessantes, né? Porque antes da pandemia nós tínhamos uma ideia de que a população não tinha acesso à internet. Por exemplo, Planalto tem uma população grande situada na zona rural. E a gente imaginava assim, não, as pessoas da zona rural não têm acesso ao WhatsApp, à internet e tal. E aí nós rodamos uma escuta qualificada, né, uma pesquisa, e percebemos que mais de 98% da comunidade tinha acesso. 98,3%, se eu não me engano, por cento dos nossos alunos tinham acesso ao celular. Destes, mais de 70% tinham um aparelho próprio. Então, assim, o aluno tinha um aparelho dele ali, né? Então, assim, a partir disso aí a gente pensou em algumas estratégias de atendimento. Seja via grupos de WhatsApp, e aí a gente também gravou muito material, né? Produzimos material ao vivo para os meninos. Também para aqueles que tinham alguma dificuldade, né? Porque era tudo muito novo. Sim. A gente produziu material impresso. Eu me lembro que a gente brincava falando que a gente tinha a trilha dos 7, que eram 7 estratégias para a gente poder atender esse pessoal, né? Seja grupo do WhatsApp, Legal. redes sociais, enfim. E aí a gente conseguiu atender, mas de uma forma estranha, vamos chamar assim, porque o impacto da pandemia na educação, ele está sendo perceptível agora, né? Os meninos... Porque, veja bem, imagine que em 2019 você tinha um aluno terminando o ciclo de alfabetização, no terceiro ano, entrando no terceiro ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Em 2020, em tese, ele iria para o quarto, 2021 para o quinto ano. Então, esse aluno, ele saiu do terceiro ano aqui na escola presencial e ele foi para o F2, ele foi para os anos finais, para uma escola de sexto ano. Ele saiu de uma realidade de ter um professor para ter, sei lá, 7, 8, 10 professores, a depender da escola. Isso é verdade. Então, o fruto, o impacto disso, a gente está tendo que lidar agora. Mas a gente tem uma série de estratégias que a gente deve discutir aí mais para frente, que são pensadas e foram pensadas para tentar minimizar, encurtar essa distância, né? Mas... paralelo a isso também, a gente tem alguns desafios, né, no que tange a questão da logística dos nossos estudantes. Como eu disse, a nossa zona rural é muito grande. Sim. E a gente deve ter aí em torno de 80 a 90 linhas de transporte. Viabilizando esse acesso, né? Exatamente. E aí eu tenho localidades, por exemplo, hoje eu tenho uma escola que tem 6 alunos, uma escola de uma região chamada Pedra de Amolá, que se cair uma gota de água... Ninguém sai, ninguém entra, sabe? Muito íngreme. O lugar mais lindo de Planalto, por sinal. A paisagem mais bonita, mas de acesso complexo devido ao relevo, né? A questão geográfica. E também, sobretudo, a questão do enfrentamento no pós-pandemia, né? Tanto o adoecimento de alunos quanto de profissionais. É um tópico bem complexo que a gente vem discutindo no nosso meio dos secretários, né, nos encontros que a gente faz para avaliar as redes. Saúde mental também é uma questão emergente na educação e a gente tem pensado bastante sobre isso, né? E sentimos. Para você ter uma ideia, eu me lembro em 2022, nos primeiros momentos de aula, numa escola, uma estudante teve uma crise de ansiedade. E aconteceu o que a psicóloga chamou de efeito manada. Era uma estudante com crise, mas outras 16 estudantes passaram mal ao ver aquela estudante com crise de ansiedade. Então a gente teve que mobilizar um transporte, levar todo mundo para o hospital.
e perceber que uma realmente teve a crise de ansiedade, mas as outras tiveram esse efeito, né? Então são uma série de desafios que a gente tem. Na educação, a gente brinca, o enfrentamento é diário, né? A gente lida com mais de 4.000, agora 3.900 e poucos estudantes. Então, é um cosmos, né? São muitas coisas pra gente lidar. E um número significante aí também, né? Espalhados entre alunos da zona rural e zona urbana, né? A gente deve ter 3.000... Preciso atualizar esse número, porque todo dia ele muda, mas em torno de 3.900 alunos. Vou pegar o gancho que você falou sobre a importância da saúde mental, emocional em geral, e eu sei a respeito do projeto que vocês têm, que é do Café com a Psicóloga, que teve uma repercussão bem positiva, né? Eu fiz algumas pesquisas também, e queria ouvir de você um pouco mais sobre esse projeto, como é que está sendo a repercussão também na comunidade, tanto os estudantes quanto os pais, para a gente saber que se evoluiu e se esse projeto foi benéfico. Tranquilo, maravilha. Na verdade, esse projeto ele faz parte de um núcleo que nós temos dentro da Secretaria de Educação, que é o núcleo de psicologia escolar. Perfeito. Que a psicologia escolar, ela fala com autorização poética das minhas psicólogas aqui. Se eu cometer uma falha, me perdoem. Mas ela foi confundida por muito tempo. Psicologia escolar, o trabalho da psicologia escolar é um trabalho em conjunto, né? Um trabalho, ele não é aquele trabalho terapêutico individual, sabe? Quando eu vou no meu terapeuta, quando você vai no seu... É mais coletivo, né? Isso, é um trabalho feito coletivamente. E aí, quando a gente chega em 2021, a gente entende essa estrutura, junto com a nossa coordenação pedagógica, com a coordenação geral e também com as nossas psicólogas, né, os nossos psicólogos. E aí a gente faz um movimento. Que movimento é esse? A gente passa a estruturar a psicologia escolar. E aí o Café com a Psicóloga é uma das atividades, mas eles me apresentam no plano de trabalho uma série de atividades, né? A gente tem o Comitê de Enfrentamento ao Bullying, que também é coordenado por esse grupo. A gente tem... eu nunca me esqueci esse nome, né? O que eu achei interessante. O Clube da Super Calma. Né? Porque a palavra super sempre me mostra numa agitação. Verdade. Mas é a super calma. Enfim, tem uma série de projetos. E o Café com a Psicóloga, especificamente, é um bate-papo. É um café que a gente organiza, né? Já aconteceu nas escolas dos anos finais, em que há uma roda de conversa. E aí são vários os temas debatidos, né? Desde de questões emocionais até problemas coletivos, questões de violência, enfim. É um trabalho que vem sendo muito organizado e muito bem feito pelo nosso time de psicólogas. Eu queria também aproveitar essa oportunidade para citar um trabalho que até foi objeto de um artigo publicado em uma revista da USP. Que legal. Que é os primeiros socorros psicológicos. O que é isso? O nosso grupo, ele pensou e montou uma estrutura no pós-pandemia e cada escola tinha um profissional de referência para, no caso de uma crise de ansiedade, no caso de uma situação complicada, fazer o acolhimento desses jovens, esse primeiro acolhimento, até o nosso profissional da psicologia conseguir estar na escola. Porque às vezes a criança, né, a pessoa, ela tem aquele momento de crise e ela precisa receber o acolhimento imediatamente. Verdade. Por isso o nome Primeiros Socorros Psicológicos, né? Então, a gente montou essa estrutura, esses profissionais receberam capacitação da nossa psicóloga. Na oportunidade, foi coordenado esse trabalho pela psicóloga Ana Paula Guilherme. E ela capacitou essas pessoas para fazer esse primeiro acolhimento, né? Então, é uma atividade que a gente sente muito orgulho. Essa atividade continua acontecendo nas escolas. Então, toda escola tem uma pessoa de referência para fazer esse acolhimento. E hoje a gente consegue ter, pelo menos uma vez por semana, a presença do psicólogo na escola. Então, em todas as nossas escolas, uma vez por semana, tem um dia específico que a psicologia está lá, também a psicopedagogia, enfim,
para conduzir esses trabalhos e estar mais perto da comunidade escolar. Acolher, né? Exato. E aproveitando também, novamente, você comentou a respeito do enfrentamento ao bullying, que eu acho que é uma pauta importantíssima para a gente poder tratar, que a gente sabe o quão isso está presente no dia a dia, né, escolar. É inevitável. Então, a gente sabe o quão importante também é falar sobre isso. Queria entender mais sobre esse projeto, a quem é direcionado, se tem alguma idade específica, se é trabalhado em todas as etapas, fundamental, médio, infantil. Entender também como é que está sendo esse retorno, para a gente poder bater um papo sobre isso. O enfrentamento ao bullying em Planalto, a gente estabeleceu um comitê que é intercolegial. Esse comitê são vários colégios, várias escolas, né? E esses representantes, eles discutem essa temática com seus pares. Então, a gente tem, por exemplo, a aluna Alice, do 8º ano A, ela é a representante, ela está no comitê, ela é representante. Sim. E ela organiza, junto com o comitê, uma atividade na escola dela. Então, a gente traz o jovem para o protagonismo estudantil e para discutir assuntos que são complexos e entendidos como complexos por eles mesmos. E aí, para somar esse time, né? Que esse projeto foi estabelecido pela psicologia escolar, mas a gente tem um fluxo de rede muito potente com a Secretaria de Desenvolvimento Social, a quem eu quero aqui agradecer a secretária Joelma pela parceria, e através da Secretaria de Desenvolvimento Social também com o Conselho Tutelar. Os conselheiros de Planalto são muito potentes e compram essa pauta junto com a gente. Também ao comandante da GCM, o comandante Wesley Oliveira, que é um parceiraço da educação, e também a Polícia Militar, que através da patrulha preventiva que foi instalada durante o comando do tenente, hoje capitão, Oséias, foi uma atividade que fortaleceu bastante, né? Então, a gente tem um ciclo de palestras por esses entes, seja pela Secretaria de Educação, pelo Conselho Tutelar, Desenvolvimento Social, GCM ou PM, acontecendo nas escolas semanalmente e aquecendo essa discussão, né? Levando essa discussão com os meninos. E o mais legal é que, por exemplo, ano passado, a gente pegou esse comitê e conseguiu, como uma premiação, a gente garantiu um passeio aqui em Vitória da Conquista, no cinema. Então, como um prêmio pela participação, né, efetiva no comitê. Além, claro, de certificados, etc, né? E outras premiações que a gente conseguiu parabenizar os meninos. Mas o tema da segurança, porque o bullying, ele passa por isso, né? Ele é uma violência e, sobretudo, toca na questão da segurança da escola. É um tema imprescindível para ser discutido, né? O governo federal, por exemplo, discutiu isso fortemente naquela onda de ataques à escola. Sim, eu lembro. Inclusive com investimentos do Ministério da Justiça, enfim. E a gente tem que discutir isso, porque o cerne disso está no bullying. No nosso tempo, quer dizer, você é muito mais jovem do que eu, mas no meu tempo, a gente nem conhecia isso, né? A gente sofria bullying, eu sofri bullying. Não entendia que era um bullying, não entendia, né? E hoje, eu fico muito contente quando a gente consegue instrumentar os nossos estudantes com esse saber. Mostrar, gente, isso aqui não é legal para acontecer, não pode acontecer. E aí a gente está fortalecendo a cultura de paz e do bom convívio nas escolas. Eu acho que isso entra realmente, como você falou, diretamente na questão da segurança escolar, né? Mais recentemente teve essa reunião com a Secretaria de Educação, a Guarda, assim como também o Conselho Tutelar, para tratar sobre isso. Então a gente pode tratar e considerar que o bullying é considerado assim uma das violências, mas eu queria saber se teria alguma outra que a gente precisa se atentar para saber se vocês também estão organizando projetos para poder lidar com isso. Perfeito. Tem vários projetos. Essa reunião que você está citando foi uma reunião para discutir especificamente o problema de uma escola. Legal. Uma escola do Vitório Ribeiro Padre, uma escola em Lucaia, em que a gente está se tornando uma escola de tempo integral, e a gente tinha lá alguns alunos que estavam brigando, né, constantemente com algumas... Entre eles, sim, enfim. Do dia a dia. A questão do dia a dia. E aí a gente recebeu essa informação da escola, só que a educação, assim como qualquer órgão público, ele tem
a gente tem limites. A gente tem... o nosso braço só alcança em um determinado ponto. E aí, para discutir segurança pública, a gente precisa do Conselho, precisa do CREAS, precisa da polícia, precisa da GCM. Inclusive, a Câmara de Vereadores também estava presente. A quem eu quero saudar aqui, o nosso presidente da Câmara, o vereador Hernildo Bandeira, que é um parceiro também. Um cara que a gente sempre, quando pensa alguma questão, assim... Eu carinhosamente chamo ele de Band, a gente precisa pensar isso. Ele, não, vamos lá e tal. E é um cara super... envolvido, né? Envolvido na pauta da educação, e especialmente nas questões de Lucaia, que é o distrito que ele reside e faz parte. Então, naquela reunião, a gente estava traçando estratégias, tanto pedagógicas, como de enfrentamento ao bullying, como de segurança na escola, com esses órgãos, né, que fazem parte da nossa rede, para a gente poder oferecer um ambiente ainda mais seguro, um ambiente ainda mais apropriado para a prática pedagógica, né, e as questões de ensino-aprendizagem. E após aquela reunião, a gente fez uma reunião com os pais da escola e discutimos uma série de situações, né, e os projetos estão acontecendo. Fruto dessa reunião, por exemplo, a gente discutiu com a Câmara de Vereadores, com a polícia e com a GCM. Estamos estruturando o projeto para mostrar para o prefeito Clóvis, mas conhecendo o meu prefeito, tenho certeza que será um projeto muito bem aceito, né, muito bem quisto pelo prefeito, que é o projeto da Guarda Mirim, que consiste, assim, rapidamente, em você formar jovens. Ali eles recebem um treinamento tanto da Polícia Militar quanto da Guarda Civil, que são as mini agentes de segurança, vamos pensar assim, né? Esses meninos, eles vão auxiliar os agentes de segurança e a direção da escola a manter a questão da ordem, inclusive nessa situação do bullying, né? Então a gente tem esse projeto, nós construímos já um esboço, fruto dessa reunião que você citou, e a gente está concluindo os estudos, né, para entender como é que vai ser, para então propor para o executivo, para apreciação do prefeito. Perfeito. E os resultados? O que vocês esperam desses resultados no fim? A educação enfrenta diariamente um problema, né? Que problema é esse? O convite para os nossos jovens, para esse mundo das drogas, esse mundo da criminalidade, né? Então, diariamente, a nossa juventude, esse não é um problema de Planalto, é um problema do Brasil. Sim. Eles tentam seduzir os nossos jovens, né, para entrar nesse lugar. Então, o nosso entendimento uma vez construindo uma cultura de paz e segurança mais fortalecida nas escolas, a gente também diretamente está combatendo isso. E aí conseguindo garantir que os nossos jovens, que são brilhantes, que os nossos professores também trabalhem com segurança, os nossos funcionários de apoio, todos os profissionais da educação tenham um ambiente mais seguro, mais aconchegante, mais acolhedor, para que a gente tenha condições de se preocupar efetivamente apenas com ensino e aprendizagem, apenas em buscar resultado, que é isso que a gente vem fazendo. Com a parte positiva, no geral. Exato. Bom, outra questão que eu acho importante a gente falar é o quão importantes são os simulados para avaliação externa, né, dos estudantes. E aí, mais recentemente, eu fiquei sabendo que em Planalto está sendo realizado os simulados do SAB, que eu vou aqui colar aqui, viu, gente? O Sistema de Avaliação Baiano de Educação, e do SAEB, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Exato. Pelos estudantes do 9º ano. Então, eu queria entender qual é o resultado disso, o que vocês esperam e como é que está sendo esse processo. Uma correção, não é só no ano não, tá? Perfeito. A gente faz o simulado com o público, porque o público SAEB é o mesmo. Sim. O que acontece? Nós tínhamos a Prova Brasil, você deve ter feito Provinha Brasil, Sim. Prova Brasil. E aí essa Prova Brasil virou o SAEB. O que é o SAEB? É a prova que mede a qualidade da educação. É a partir do SAEB que a gente tem o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Para identificar em que pé estão, né? Isso, você faz uma prova, a proficiência naquela prova é um dos indicadores para você calcular o IDEB. Legal. Que são dois, que é a proficiência nas avaliações e o avanço, se você teve reprovação ou não naquele ano. E o SAEB, ele funciona 5º ano, 9º ano e 3º ano do médio. Ou seja, é na saída de cada etapa. Para poder 5º avaliar. ano que você está saindo dos anos iniciais
do ensino fundamental para os anos finais, nono ano que você está saindo dos anos finais para o ensino médio, e terceiro ano do médio que você está saindo em tese, né, no ensino de 3 anos, você está saindo para o superior. Então, e de algum tempo para cá, o governo da Bahia também desenvolveu o SAB, né? E fica confuso, parece que é até um erro de digitação, né? SAB, SAEB. Por isso que eu peguei minha cola. É isso. Mas é normal. O que é o SAB? É para avaliar os índices baianos. Porque o SAEB é nível nacional. O SAB da Bahia. E aí, pensando nisso, a nossa equipe, desde 2023, salvo engano, 23 foi ano de SAEB, ou a gente... 23, 21 nós não fizemos. Posso estar errado aqui, viu? Perfeito. Mas peço desculpas salvo aqui para minha equipe, tô resguardado pelo salvo engano. Mas desde 23 a gente vem tocando esses simulados, porque a gente precisa mostrar essa realidade para o nosso aluno. Pense você, um aluno do 5º ano do ensino fundamental. É uma prova de 16 páginas. Imagina você tocar uma prova de 16 páginas para uma criança assim, né? Então, o objetivo do simulado é, sobretudo, mostrar para o nosso aluno que ele vai receber. Vai chegar um avaliador externo, que é uma pessoa de fora, que quem aplica SAB, SAEB, não é o pessoal do município, é alguém de fora. E esse avaliador externo vai entregar uma prova para ele que ele precisa responder e preencher um gabarito. Então, a ideia do simulado além de preparar os nossos estudantes, é acostumá-lo com essa dinâmica das provas. E aí a gente faz 3 simulados antes da prova, 3 ou 4, 3 esse ano, 3 simulados antes da prova, para a gente poder preparar melhor os nossos estudantes, né? E, sobretudo, conseguir com que eles tenham tranquilidade. Porque ser avaliado é difícil, né? É difícil. A gente se depara com uma prova extensa como essa. Vou te dar um exemplo aqui. A gente está passando agora por 2 programas do governo federal, né? O CNCA e o Escola das Adolescências. Ambos têm avaliações de diagnóstico. A gente já fez a primeira avaliação do CNCA e do Escola das Adolescências, que é a recomposição das aprendizagens. Chegou a ter uma avaliação de 30 páginas, por exemplo, né? Então, a gente precisa acostumar os nossos estudantes a ter essa experiência de avaliação externa. E aí, o objetivo do simulado é justamente esse, para que eles tenham tranquilidade, né? Para quando pegar a prova, ser uma coisa que eles já fizeram, que eles já sabem como lidar. Não ser uma surpresa, né? Isso, e não ficar tão nervoso. Mas tem sido um sucesso e um trabalhão para minha equipe, porque eles desenvolvem a prova, organizam tudo. Então, quero mais uma vez aqui saudar o núcleo pedagógico da Secretaria de Educação e também o núcleo administrativo, que juntos organizam essa e outras atividades que a gente tem na Secretaria. Bom, queria falar também sobre o desempenho geral de Planalto, né? Trazendo aqui pro caso da UBMEP. Eu sei que vocês são premiados lá com medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática. E eu queria ter esse retorno de vocês. O que é que se dá esse retorno tão positivo que Planalto tem? A gente tem histórico de alguns alunos já, seja menção honrosa, alguns medalhistas em outras Olimpíadas. Mas tem um caso curioso, que é de um estudante da escola ACM, que ele, inclusive, foi ao Rio de Janeiro buscar essa medalha de ouro, e ele é duplamente campeão, já recebeu a medalha de ouro 2 anos. Olha! E, assim, é um prodígio que nós temos, né? Um estudante, assim, muito interessado na matemática e nas ciências da natureza. Agora, eu não posso tirar o mérito nem do estudante e nem do professor. Porque, assim, a Secretaria de Educação, ela conduz, ela orienta os trabalhos, ela propõe projetos, ela constrói junto com o corpo docente isso. Mas um professor aplicado, que gosta do que faz, porque isso é importante. É importante gostar do que faz. Se o professor é aplicado, ele gosta do que faz e ele quer efetivamente entregar
educação de qualidade para o seu estudante, o resultado não é outro. Então, assim, por mais complexo e por maior a camada de problemas, de complexidades, na verdade, que a gente tem na educação, a receita básica é simples. Você precisa ter estrutura, você precisa ter aluno e professor, e ambos precisam querer estar ali. Precisam querer estar na escola. Né? Isso. E o professor precisa gostar do que faz. Como qualquer outro profissional, né? Isso é verdade. Um jornalista que não gosta do que faz, certamente não conseguiria nunca fazer um podcast maravilhoso como esse. Oh, meu Deus, olha só. Eu agradeço demais, mas concordo, é um trabalho conjunto, né? A gente vê o resultado no dia a dia do estudante, também do professor atualizando e dando mais informações para ele. Exato. E eu quero saber se vocês estão se preparando para participar novamente, incentivando os estudantes. Com certeza. A minha equipe, ela me chama a atenção, assim, que ela fala que eu não posso ver nenhuma chamada de nada do governo. Porque eu peço para eles aderirem a tudo, sabe? Fala assim, ó, se a gente perder uma adesão aqui, eu vou ficar chateado. Então a gente fez adesão a todas as Olimpíadas, né? As escolas fazem adesão e preparam os estudantes. E já é costumeiro a participação nessas principais Olimpíadas do Brasil, né? E também nos programas que são nos ofertados pelo governo federal e governo estadual. Perfeito. Bom, nosso bate-papo tá ótimo, viu, Danilo? Vou só interromper para falar com o pessoal que nos assiste de casa também, tá? Tranquilo. Bom, se você tá gostando desse bate-papo, assim como eu, então não perca tempo, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. Também estamos no Spotify, caso você queira acompanharmos por lá. E fique por dentro de tudo em nossas redes sociais. É só você seguir @interiorbaiano e acompanhar também as nossas reportagens em nosso site interiorbaiano.com.br. E agora, voltando para o nosso segundo bloco de conversas, Danilo, eu queria aproveitar para falar com você sobre o curso inaugural de técnico eletricista, que é uma parceria do IFBA com a secretaria. Então, eu queria ouvir um pouco mais sobre isso, entender como é que foi esse projeto, por que ele está sendo implantado e qual é o impacto que vocês esperam. Maravilha. Eu aprendi com o prefeito Clóvis que a gente precisa sempre buscar conexões com as instituições que podem nos auxiliar, né? E, como disse aqui, eu saí da educação superior pública, né? E, enquanto secretário, a gente construiu uma série de conexões com o IFBA, com a UESB e com outras instituições. E esse curso que você citou é fruto dessa parceria com o IFBA. O professor Felizardo, em conversas com o prefeito Clóvis, eles tomaram a decisão, né? E o prefeito Clóvis pediu para que a gente levasse cursos do programa Manuel Quirino, que é um programa de formação de cursos rápidos, profissionalizantes, Sim. com carga horária de 60 horas, para atividades tanto industriais quanto atividades comerciais. E aí tem uma série de cursos, né? Tem de manicure, tem de cabeleireiro, tem uma série de cursos. E dentre esses cursos tem o de eletricista predial, de baixa voltagem, e o de eletricista de energias renováveis, daquelas placas de energia solar, Sei. né? E aí nós conseguimos montar 2 turmas em Planalto, 60 vagas, 30 e 30, um de energia predial, de eletricista predial, desculpe, e um de eletricista de placa fotovoltaica, né? Desses sistemas de energia renovável. E aí o curso está chegando ao final, no mês de agosto, deve finalizar até a formatura desses profissionais. A gente fica muito contente porque algumas empresas da região já fizeram contato com a gente da secretaria para perguntar, eu quero o contato do melhor, do que sair melhor aí. Já tá em busca tal. já, né? Então, algumas empresas já estão em busca desses profissionais e o resultado não poderia ser diferente, né? Quando você pega e consegue investir na capacitação de um povo, e esse povo busca essa oportunidade fora, aí você tem uma série de retornos, né? Você tem aquecimento da economia, você tem formação melhor. Então a gente está muito contente, é uma parceria muito frutífera, muito proveitosa. A gente tem uma outra parceria com o IFBA também, de implantação de um sistema, que é um sistema do governo, que é o sistema SEI, na Secretaria de Educação, o piloto lá. E tudo isso é fruto desse relacionamento que a gente tem com o IFBA. Com a UESB, por exemplo, nós temos... a gente oferece já há 2 anos e
já tá no terceiro ano, tá indo pro terceiro ano, do Parfor, Sim. que é o curso de pedagogia. Então, é ao Polo Planalto, acontece na Escola Machado de Assis. E a gente tem pessoas de Planalto e de Poções estudando em Planalto, né, participando desse curso superior em pedagogia. E também com Universidade para Todos, né, o cursinho preparatório para o vestibular. Cursinho que eu gosto muito, fui professor por muito tempo. Olha. E assim, a gente segue instrumentalizando, como eu disse, né? Dando instrumentos, condições para que os nossos estudantes que saíram do ensino médio consigam fazer um bom Enem, consigam fazer um bom vestibular. Porque esses lugares, minha amiga, são nossos. A gente precisa ocupar a universidade. A gente precisa ocupar essas vagas, né? Tem uma série de incentivos do governo e que a gente precisa estar atento, estudar e conquistar o nosso lugar. Não tenho dúvida, não. E espero que os resultados sejam os melhores. Bom, aproveitando que agora, né, mais recentemente a gente teve a Semana do Meio Ambiente. Eu fiquei sabendo que também houve lá em Planalto a Passarela Sustentável, que é uma atividade, né, que a gente mistura aí criatividade, arte e também conscientização com o meio ambiente. Então eu queria entender de onde é que surgiu esse projeto. Motivado pelo quê? E como é que está sendo também o retorno aí da comunidade escolar? Maravilha. Bom, também é network, né? Isso aí. A gente tem uma coordenação dentro da Secretaria de Agricultura. E aí aqui eu quero cumprimentar o secretário Flávio e a coordenadora de Meio Ambiente, Jéssica, que é muito parceira nossa. E lá no início do ano, na jornada pedagógica, a gente pensou sobre essas atividades envolvendo educação e meio ambiente. Então, a Passarela é um exemplo, mas a gente tem várias outras atividades dentro desse escopo dessa interface meio ambiente e educação, né? Nós já plantamos não sei quantas árvores, eu já perdi a conta. Isso é ótimo. Jéssica busca, faz as mudas dessas árvores, vai para as escolas, né? Para as escolas de zona rural, para as escolas da sede, né? Então, a gente tem uma série de atividades, não somente na Semana do Meio Ambiente, mas distribuídas ao longo do ano letivo, para que a gente consiga fazer um trabalho bacana de conscientização sobre o meio ambiente, que é uma pauta absurdamente necessária e emergente, e que a gente tem colhido frutos muito bacanas com a parceria com o secretário Flávio e com a coordenadora Jéssica, que nos acodem quando a gente fala assim, nos ajudem nisso aqui, eles vêm de lá com um time muito potente e nos ajudam. Então, é um trabalho muito bonito. E bem assistido, viu? E bem assistido pela equipe. Eu fico muito feliz. Bom, aproveitando, falando ainda sobre as instituições em geral, eu queria falar a respeito da educação em tempo integral, que é algo que a gente está sempre debatendo aqui no podcast também, porque vem sendo implantado. E eu queria saber em que pé a gente está em Planalto. Se foi implantado, como é que está sendo também, como é que está sendo as dificuldades, principalmente. Você tocou num ponto delicado. Veja só, a educação em tempo integral, ela existe no Brasil há muito tempo. Só que o financiamento da educação no Brasil, ele é sempre a posteriori. Então, tudo aquilo que você faz esse ano, você só recebe o ano que vem. Verdade. Você precisa, logo, ter um caixa para fazer qualquer mudança de qualquer coisa que você queira. Mas a grande maioria dos municípios sempre teve e segue tendo dificuldade em fazer educação em tempo integral porque ela custa. É um investimento alto. Seja na área de estrutura, pessoal, material, alimentação escolar, que é o mais caro. Sim. Né? Mais caro que eu digo assim... Eu vou citar números aqui para você ter uma noção. Maravilha. Então, a gente sai de uma escola pensando em alimentação escolar. Primeiro, o valor que a gente recebe de PENAI é complexo, né? A gente recebe R$1,10, se eu não me engano, para garantir a merenda escolar do menino na escola por dia, né? Então, assim, R$1 hoje, você não compra um pão. A depender do lugar, você não consegue comprar um pãozinho, né? Entendi. Então, e aí você pensa, você pega essa criança que ela recebe R$1, R$1 e pouco, para se alimentar na escola, e ela vai para tempo integral. Então, essa criança, ela sai de uma refeição para 4. Porque ela tem café da manhã, ali, uma merenda pela manhã, tem um almoço, e muitas vezes tem uma fruta de sobremesa, e tem um café da tarde, na hora que ele vai embora. Então, e o ticket é o mesmo.
Você continua De recebendo R$1 e pouco, né? Então, assim, educação em tempo integral é uma questão que ela está estritamente vinculada com financiamento. Mas o governo Lula, ele teve uma sacada interessante, né? Ele criou o programa chamado Educação em Tempo Integral, o nome do programa é esse, e que ele antecipou uma parcela de recursos para conseguir bater a meta do Plano Nacional de Educação. Então, por exemplo, em Planalto nós precisaríamos matricular 125 alunos em tempo integral. Mas aí, como eu disse, Clóvis é um cara visionário, falei, prefeito, vai vir um recurso para 125 alunos, mas eu tenho 230 na escola. E aí? Ele falou assim, vamos virar a escola. Aí a gente apertou daqui, apertou da colar e conseguimos virar 2 escolas. Então, ao invés de 125 alunos, a gente matriculou 480 alunos em tempo integral. Porque viramos a escola Balduino Silva Pimentel e a escola Rômulo Galvão. Isso ano passado. Sim. Esse ano a gente virou mais uma escola, 2, né? Uma ainda tá... 1,5, vou falar assim. Ok. Uma que foi a Newton, e aí fizemos uma reforma muito significativa. A escola saiu de uma escola de 4 salas para uma escola de 9 salas. Então ampliamos muito pátio, refeitório, sala dos professores, cozinha, uma ampliação significativa na escola. E a meia que eu tô dizendo são os alunos do Vitório Ribeiro, as turmas de 6º e 9º ano. Não, de 6º ano, desculpe. Estão integrais. Então funciona, parte da escola funciona parcial, parte da escola funciona integral. Então a gente... É difícil, não é fácil para a prefeitura de Planalto e várias outras prefeituras. Sim. Porque educação, você recebe outros secretários aqui, Sim, certamente sim. Você ouviu isso bastante. Mas é um esforço que a gente tem feito sob orientação do nosso prefeito, porque o nosso objetivo, o futuro da educação é esse. Né? Você precisa garantir ao estudante mais tempo de qualidade na escola. Você precisa garantir ao estudante que ele tenha acesso a um currículo que não seja exclusivamente de escolarização. Um currículo que não seja exclusivamente português, matemática, sei lá, ciências, geografia, história. Explorar outras coisas, né? Outras áreas, porque a gente precisa conectar esses estudantes no mundo, né? Então, a escola é esse lugar, né? E falando em questão de tempo, assim, o resultado, vocês acham que foi positivo e devido a isso que vocês pensaram em ampliar e Total. continuam? Vou te citar um exemplo aqui recente. Escola Vitório Ribeiro Padre. Essa que a gente virou parcialmente. Uhum. Ano passado, os alunos do 6º e 7º ano, a gente teve uma repetência, né, uma não continuidade de 37% dos alunos. Chegaram no final do ano 56% dos alunos, 56, 58, algo em torno de 60% Sim. dos alunos de recuperação no final do ano. Veja só, a gente tem aquela recuperação paralela, né, do trimestre. Sim. E tem a recuperação final. Então eu cheguei com mais da metade dos alunos em recuperação no final do ano. Na primeira recuperação paralela agora, que no ano passado eram mais de 60% dos alunos, agora a gente entrou com 4 alunos. Nossa. Ou seja, a gente entrou com num universo de 80 alunos, 5%. Né? Então, Danilo, então será que os professores reduziram, né? Foram menos rígidos? Muito pelo contrário. Esse ano, como a gente falou aqui, é ano de SAB e SAEB. Isso. É ano que a gente discute muito mais o conteúdo. Discute muito mais, né? Então, o resultado é significativo, né? Porque é mais tempo, né? Estudar já diria o Aristóteles, uma tecné, né? O que era uma tecné pro grego antigo, pro Aristóteles? Era tudo aquilo que é aprendível, que você pode... Era uma técnica. Tudo aquilo que você consegue aprender. Então, quanto mais tempo você pratica aquilo, melhor você fica, né? Você pega... Isso é verdade. Você tem vários resultados aí desse pessoal que tem as melhores aprovações nos melhores concursos, seja Enem, enfim. Normalmente é um pessoal que tem uma rotina de estudos
maior, né? Estuda ali algumas horas por dia, etc. Então o resultado não poderia ser diferente. A gente tem estudantes por mais tempo na escola, com conteúdo de qualidade, com os nossos professores, que são excelentes. A gente tem uma rede muito potente, né? Então, assim, o resultado não pode ser outro. Não tem como ser outro, né? A gente consegue coletar esses frutos e tudo na educação é a longo prazo, né? Você não consegue, diferentemente de um hospital, de um posto de saúde que... Você vê o resultado ali na hora. Imediatamente, né? Ou de uma obra, né? Eu brinco com o secretário João, que é o da infraestrutura. Eu falo assim, João, eu queria ter só o poder que você tem. Ele, qual? Ele me chama de Danilão. Qual, Danilão? Falei, não, você tem um buraco, você vai lá, tampa o buraco, pronto, você resolveu o problema. Não existe mais buraco. Mas a gente não, a gente tem que lidar com o problema muitas vezes durante muito tempo, só vai ver o resultado desse problema lá na frente, né? Agora, eu achei que, independente dessa questão de tempo, o resultado de vocês foi rápido, muito positivo, né? E rápido. Rápido. A gente fica bastante feliz com isso. Outra pauta que eu acho importante a gente falar é sempre a educação inclusiva. É algo que a gente sempre tenta avaliar em alguns municípios, como é que tá, em que pé estamos. Queria saber também em Planalto, como é que vocês lidam com a educação inclusiva, como é que é o tratar no dia a dia. Maravilha. E o resultado também da comunidade escolar, mas dos pais, que também são impactados diretamente com isso. Total. Veja só, já no nosso mandato anterior, 21, 24, no pós-pandemia, o prefeito Clóvis fez uma tomada de decisão que virou a chave da educação inclusiva no município de Planalto. Bom, primeiro, na nossa chegada, a gente cria o NAMI. O que é o NAMI? É o Núcleo de Atendimento Multidisciplinar Educacional Especializado. É um núcleo que contém psicólogos, psicopedagogos, terapeuta ocupacional, assistente social. E esse núcleo fazia o acompanhamento e o atendimento do nosso público do AEE, que são os nossos estudantes que têm alguma especificidade, certo? Paralelo à criação do NAMI, a gente entrou com uma política de inserir monitores e cuidadores na sala de aula, né? Então, por exemplo, a gente tem uma estudante que ela é cadeirante, exemplo aqui básico, e ela precisa de uma pessoa para auxiliar nas atividades ali, sejam atividades pedagógicas ou nas próprias atividades, conduzir ela até o banheiro, né? As questões do dia a dia. Então a gente colocou alguns profissionais nas nossas escolas para atender esses alunos. Tem alguns casos, por exemplo, que o aluno ele coloca em risco a própria integridade física. Casos de aluno com graus nível 3 de autismo, por exemplo, ou de outras especificidades, muitas vezes esse aluno ele pode correr algum risco com a sua própria integridade física ou colocar a integridade física de outro estudante em risco. E aí esse profissional ele é fundamental para garantir condições para que os professores sigam discutindo, inserindo planos pedagógicos e atividades pedagógicas novas. Então, a gente tem, pensando na educação inclusiva, a gente sai de um número, só para você ter noção, de 17 alunos PCDs que a gente tinha no censo de 2020 para hoje 185. Então, assim, é um crescimento significativo, absurdamente exponencial, né? E aí a gente precisou fortalecer o NAMI, fortalecer esse núcleo para conseguir atender toda essa demanda desse nosso alunado. E aí hoje, esse ano, a gente conseguiu entregar para a comunidade a nova sede do NAMI, que antes funcionava dentro da Secretaria de Educação. Então hoje tem um espaço com a sala do psicólogo, a sala da psicopedagoga, a sala da assistente social, vários brinquedos sensoriais, questões pedagógicas, tanto para rastreio como para acompanhamento, né? Então hoje a gente tem esse espaço, que é um espaço de referência para o atendimento das nossas crianças. Mas não é só isso. A gente também tem nas escolas as salas de recursos, que são espaços também que a gente tem o psicopedagogo trabalhando, né? E um professor nessa sala que atende esses meninos com atividades outras. Então, por exemplo, tá na sala lá do professor Danilo, na sala de português. Mas ele precisa estimular, por exemplo, a criança
precisa estimular o movimento de pinça para pegar a caneta e escrever. Então, muitas vezes, nessa sala sensorial, vai ter um equipamento ou um material para esse menino poder fazer essa atividade. Desenvolver cada vez mais. Desenvolver mais. Então, a gente fez um movimento robusto. Claro, a gente ainda enfrenta desafios, a gente tem escola que a gente ainda está montando a nossa sala de recursos, né? Mas a gente está muito mais adiante do que a gente já esteve, né? Quando a gente olha para trás, a gente percebe o tanto que a gente avançou na educação inclusiva, que é uma pauta necessária. A gente teve um movimento no Brasil, infelizmente, que tentou... tem uma lógica que é de incluir para excluir, né? Eles diziam incluir esse público para excluir. E por muito tempo, os nossos alunos PCDs, ou os nossos alunos que têm alguma especificidade, eles eram invisíveis, né? Então, o que a gente tem tentado fazer é dar visibilidade, é mostrar que essas pessoas existem, que elas precisam aprender, que elas podem aprender e que a gente consegue oferecer ensino-aprendizagem para elas. Aproveitando que você falou sobre toda essa gama de pessoas que estão envolvidas, né, nessa questão do ensino especial e qualquer outro ensino, eu acho legal a gente falar também sobre o professor, né? O profissional que vai estar ali no dia a dia, na lida. Queria entender, em Planalto, na secretaria, ela tem desenvolvido atividades que vão incentivar e que vão melhorar e qualificar essa mão de obra do profissional para saberem lidar com isso no dia a dia? Quais são os projetos que vocês pensam ou que já foram desenvolvidos nesse sentido? Maravilha. Formação continuada é uma questão que está na LDB, por exemplo, né? A gente precisa oferecer formação continuada. E esse ano, a gente tem muito orgulho do projeto que a gente fez de formação continuada. O nome é Rede de Saberes. E o que acontece? Uma vez por mês, separado por área, a gente tem formação para esses professores. E essa formação... ela é também fruto daquele network que a gente tem com as universidades e tal. Esse mês, por exemplo, no próximo mês, em agosto, nós teremos a formação de linguagens, por exemplo, pelos pesquisadores, professores, doutores, mestres, doutorandos do Grupo GEPS, do PPG-LIN, que é o Programa de Pós-Graduação em Linguística da UESB. Então, a gente tem esse pessoal chegando, vários professores da UESB já vieram, doutorandos, mestrandos. Então, a gente consegue trazer esse pessoal que está super atualizado, vamos pensar assim, né? Discutindo ali, como minha mãe dizia, no olho do furacão das discussões acadêmicas, para construir junto com os nossos professores. Paralelo a isso, a gente tem atendimento da psicologia também, né, como a gente já discutiu, né, que trata junto com os professores, e as orientações dos projetos. Queria aproveitar o gancho, já que a gente está falando de projeto, e falar de uma atividade que acontece agora em agosto, que é uma atividade também que a gente se orgulha muito, que é o Festival de Artes Estudantis. Olha. O que é o Festival de Artes Estudantis? A gente pega toda a nossa rede e constrói, ao longo do ano, com eles, oficinas, treinamentos em diversas áreas das artes. Então, por exemplo, você é nossa aluna, você escreve muito bem, a gente vai ter uma oficina de produção de poesia, produção de contos, produção de gêneros textuais diversos. Legal. Quando chega no momento do festival, a gente abre um edital e a escola te inscreve lá como proponente na categoria poema dos anos finais, por exemplo. E aí, depois de todas essas inscrições feitas, canto, dança, artes plásticas, enfim, a gente vai para a semana do festival, que aí, diariamente, a gente tem as audições. Então, por exemplo, no primeiro dia, a gente tem todo mundo da educação infantil. E aí os jurados julgam e decidem ali quem que vai para as finais. No segundo dia, todo mundo dos anos iniciais. No terceiro dia, todo mundo dos anos finais. Uma dinâmica e depois, que abarca... Isso, e depois... E aí, o que é mais legal, a gente tem muitos frutos disso, né? Vou citar um exemplo aqui. A gente tem, por exemplo, um aluno, Lucas Honorato, foi nosso aluno. Já tocou em festa promovida pela prefeitura, agora, depois que foi descoberto. Hoje é brincante da Junina Periperi. Toca violão, canta, tem composição própria. Então, assim,
E foi descoberto no Festival de Artes. Prodígio de Planalto, ó. Prodígio de Planalto. Lucas Honorato. Guardem esse nome aí, viu? E tantos outros, né? A gente tem um grupo muito forte em Lucaia, de 2 estudantes que são lá, que já estão no CEP, CEP é o nosso colégio, na verdade agora é 7. Perfeito. É o colégio de tempo integral do estado que a gente tem lá, administrado pela professora Cássia. A Cássia é a diretora lá, a quem eu quero saudar. O CEP vem também dando manutenção a isso, né? Então tem oficinas de música e tal. Então esse trabalho de sementinha que a gente põe lá atrás, essas crianças vão tendo esse contato, né? E aí, por isso que é importante a educação em tempo integral. Porque, além da escolarização normal, a criança vai ter uma oficina de música, uma oficina de desenho, uma oficina de informática. Né? E aí vai poder trabalhar com isso, né? Eu fico triste quando eu vejo, assim... Eu me lembro, na minha juventude, de ver, assim, uma série de lojas de instrumentos musicais pela cidade, pelos shoppings e tal. E hoje, a gente vê, assim, é muito difícil, né? É difícil. Quem é que ganha um violão hoje, por exemplo? Que ganha difícil. Um pandeiro, um instrumento musical, né? Então, a gente precisa buscar isso nesses lugares, né? Mostrar para os nossos alunos que tudo bem você ser um influenciador, ficar no TikTok, etc. Mas que tem opção. Mas que você tem outras coisas, né? Você pode ser um super músico, você pode ser um super dançarino, você pode ser um super escritor, né? Então é isso. E para fechar, quase finalizando, a gente ainda tem algumas etapazinhas aqui no nosso podcast, mas eu queria saber com relação à Semana Pedagógica de 2026, que é uma pauta que eu gosto sempre de trazer também, para saber como é que tá aí os preparativos. A gente começa a discutir a Semana Pedagógica agora no segundo semestre, né? Porque o primeiro semestre é um semestre que a gente faz uma espécie de... A gente toca as questões que foram discutidas na Semana Pedagógica e existe uma lógica na educação que é o de monitoramento e avaliação. Monitoramento e avaliação. Que você monitora aquilo que você está fazendo e aí você avalia. Isso deu certo? Isso deu errado? O que precisa mudar? Como é que tem que ser? Aí você monitora de novo e avalia de novo. Então o primeiro semestre é um momento de... avaliação. Monitorar. Para depois a gente ter o resultado. Isso, entendi. Exatamente. Aí a gente avalia agora, começa a pensar, olha, a gente precisa mudar isso, precisa melhorar aquilo, precisa resolver isso aqui continua, aqui isso tá bom. Então a jornada ela começa a ser pensada agora, mas o nosso funcionamento é basicamente, a gente tem 3 ou 4 dias de atividade, né? Na grande maioria das vezes 4 dias, e aí tem atividades que são agrupadas por disciplina, agrupadas por etapa e, por último, agrupadas por escola, né? Então, é como se a gente fizesse um desenho de um funil, né? Tem um momento macro com todo mundo, aí tem um momento por área, aí tem um momento por ano ou etapa, e aí tem um momento na escola. Então, normalmente são 4 dias. A gente já está pensando aí nos formadores, a gente traz um grupo de formadores de fora. Na desse ano, na que aconteceu, o tema foi educação antirracista, que é um tema que todo mundo está discutindo, né? Assim, necessário, né? Necessário para a gente pensar. E aí a gente conseguiu discutir isso na nossa jornada, e aí veio aplicando essas questões no dia a dia, nos projetos, né, nas discussões, nas escolas. E ainda não temos o tema, porque a gente ainda precisa monitorar um pouco mais e avaliar. Mas a construção do modelo é basicamente esse que eu te passei. A gente tem provavelmente 4 dias aí. Um macro momento, e aí vem afunilando até chegar na escola final. E o resultado final. Bom, bate-papo incrível, Danilo. É sempre bom de saber um pouco mais sobre a questão de educação. Eu sou suspeita a falar, né? Mas principalmente de Planalto, a gente saber um pouco mais quais são as diferenças e as novidades. Como eu falei, a gente tá próximo do nosso fim, mas eu quero fazer com você um jogo rápido, como eu gosto de chamar. Vou trazer aqui algumas palavras pra você, me dar o conceito delas, de maneira bem breve, ou com uma frase. Pode ser? Vamos lá. É um desafio, viu? Deixa eu ver se eu consigo. São palavras fáceis. Tá. Bom, pra começar, Planalto. Casa. Educação. Missão. Acho que é isso. Professor. Fortaleza. Acho que a palavra é essa. Clóvis Andrade.
uma inspiração. Formação continuada. Necessária. E para você, ser secretário de educação é o quê? Desafiador. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, essa é quem mais ganha aqui em respostas, tá? Sem pensar já foi, ó, desafiador. Mas é muito bom também, é muito bom. Eu sou muito feliz de ter tido a oportunidade de continuar secretário, porque a gente consegue, eu brinco dizendo que é um outro doutorado, né? É como se eu estivesse fazendo um outro doutorado pelo nível de complexidade e os tentáculos que a educação tem, né? A educação toca em todos os lugares. Então, eu gosto muito de estudar, sempre gostei. E estar na educação me permite isso. Me permite estudar, me permite buscar conhecimento, me permite lidar com gente muito inteligente, muito preparada. Me permite lidar com gente muito criativa. Maravilha. E isso me deixa muito feliz. Então, desafiador, mas gostoso. Vamos usar essa palavra. Perfeito. Bom, eu queria deixar aqui meu mais breve agradecimento e lhe dar o espaço para fala, de deixar aqui alguma mensagem para a comunidade, tanto do meio da educação, quanto a comunidade em si de Planalto, e o que eles podem esperar dos seus próximos tempos aí na gestão aí da secretaria. Bom, eu agradeço demais. Foi um momento muito feliz estar aqui. Eu acho que quando eu vim pra cá, né, chegando, eu fiquei assim, caramba, como será, né? A gente fica ansioso. Mas foi muito bom, muito interessante. Agradeço, você é uma ótima apresentadora e questionadora, viu? Obrigada. Mas eu agradeço muito para quem acompanhou até aqui a gente, né, e se interessa pela questão da educação. Eu espero continuar servindo, acho que a palavra é essa. Servindo no sentido de poder entregar para a comunidade, junto com a minha equipe, resultados. Eu não sou inocente a ponto de saber, de imaginar que a gente às vezes tem aquela noção romântica, né? Nossa, tudo é maravilhoso. Não, a gente tem ciência e sabedoria de que os desafios são tremendos, são gigantescos. Mas a gente precisa seguir em frente. A minha equipe, eu tenho muito orgulho da minha equipe. Então, eu posso dizer para Planalto que a Secretaria de Educação tem os melhores profissionais que ela poderia ter. A minha equipe, desde o pessoal que está na portaria, até o técnico mais técnico que eu tenho, que vai trabalhar ali na questão mais ele e a tela, por exemplo. Eu tenho os melhores. Então eu sou muito feliz, eu preciso registrar isso aqui, de ter a equipe que eu tenho, porque eu digo que eles são os melhores porque nesses desafios que a gente tem, eles não fogem, eles enfrentam junto comigo. Quero também agradecer ao meu prefeito Clóvis pela oportunidade, por ter me convidado novamente. Quero aqui também parabenizar o trabalho do nosso coordenador de cultura, João, e também do nosso coordenador de esportes, André, que são parceirões também, que enfrentam. Queria também agradecer e parabenizar a nossa primeira-dama, Eliana, que faz um trabalho fantástico. Inclusive, fica aqui uma dica para vocês, acho que seria interessante ouvir um pouco sobre a Junina Periperi. Perfeito. A Junina é um grupo da nossa cidade, uma Junina campeã, e que tem uma história muito bonita e que é capitaneada pela nossa primeira-dama, Eliana, que vem fazendo um trabalho fantástico junto com os nossos jovens. É uma política de juventude, é uma política de cultura, né? Então quero aqui cumprimentar e saudar a nossa primeira-dama, Eliana Andrade. E, sobretudo, também agradecer aos meus colegas secretários. Em Planalto, Clóvis, ele nos ensina a trabalhar em rede, a trabalhar em conjunto. E lá isso funciona efetivamente. Então, um abraço para os meus amigos secretários que tanto me ajudam. Sempre que eu peço socorro, estão sempre lá para me ajudar. E assim, sigo à disposição. Para o que for necessário. Eu aprendi ao longo da vida que a gente pode chorar, a gente pode tremer, mas a gente não pode desistir.
A gente precisa seguir. Ao longo da minha trajetória, eu passei por momentos muito delicados, muito difíceis, que me colocaram à prova. E eu fiquei assim, na beira para desistir, sabe? Mas ainda bem que a gente não desistiu. Que eu não desisti e consegui seguir em frente. E eu acho que é isso. Planalto precisa continuar, seguir em frente, pra gente vencer os nossos desafios e seguir prosperando nessa cidade que é incrível e que tem um povo acolhedor, maravilhoso, e que eu tenho muito orgulho e muita satisfação de fazer parte. Obrigado. Eu agradeço novamente a você, Danilo, por ter vindo aqui fazer parte conosco do nosso podcast. E também agradeço a você de casa que nos acompanhou e que ficou aqui conosco até agora. Até mais!